Sejam muito bem-vindos a mais um Conversa com o Internacionalista e para quem não me conhece, eu sou Nilo Scandaroli. Vocês vão ver muitos rostos aqui hoje e eu estou muito feliz de compartilhar a tela. Infelizmente não é um vídeo presencial, mas logo menos, espero que possa ser também. Fico muito feliz de compartilhar a tela com todas essas pessoas que são representantes aqui do Pode Rir. Se você não conhece ainda, convido vocês a conhecer no Instagram também, no Spotify, nas plataformas aí de podcast, que eles compartilham muito conhecimento na área de relações internacionais e promovendo a conectividade com temas muito importantes, não só para a construção da teoria, das temáticas que trazem toda a relevância aí, a contextualização para o mundo que nós vivemos, mas principalmente aí para a construção da carreira de vocês. Essa oportunidade de ouvir pontos de vista de internacionalistas é muito rica, eu sempre falo isso, eu não vou nem repetir aqui. Então, fico muito feliz que vocês tenham aí aceitado o meu convite, vieram em peso, tenho certeza que vai ser uma discussão muito legal aqui. E hoje nós, antes de abrir para vocês se apresentarem, claro, só abordando o tema rapidamente aqui, algo que as pessoas sempre me perguntam e eu acho muito válido fazer um vídeo, um podcast também explicando sobre esse assunto, é a presença nas mídias digitais, um trabalho com o marketing digital e as relações internacionais. Então, como que isso pode ser conciliado? São áreas de conhecimento diferentes ou nem tanto? Hoje nós vamos discorrer sobre o tema. Eu agradeço a presença de vocês e convido aí, começando pela ordem alfabética aí, por favor, Ailton, se apresente e fiquem à vontade, pessoal, a casa é de vocês, tá bom? Olá, gente, boa tarde aqui na gravação, muito obrigado. Eu sou Ailton Salvador, eu sou estudante da Unesp Franca, segundo anista, faço parte aqui do Pode RI. O que eu faço em específico dentro do Pode é a parte da edição de áudio, edição dos episódios. Eu e o Gustavo também, que hoje não está com a gente, mas que é membro aqui do Pode RI também. Quero agradecer muito ao Nilo pelo convite, por essa oportunidade para todo mundo aqui. Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Bianca Antunes, eu sou do quarto ano da RI da Unesp também, que nem o Ailton. Eu faço membro do editorial dentro do Pode Rir junto com o Leonardo. Eu hoje sou atualmente estagiária no IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, para falar um pouquinho da parte profissional também, e eu faço pesquisa em diplomacia chinesa. Queria agradecer muito ao Nilo pelo convite. Acho que é uma boa oportunidade para a gente bater um papo, trocar umas figurinhas aí e bola para frente. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bruno, eu também estou no segundo ano de RI na Unesp. E aqui no Pod eu já fiz um pouquinho de cada coisa, já fiz as artes, já fiz redes sociais, já fiz editorial, agora estou com outro projeto paralelo que é um pouco segredo, que a gente ainda não divulgou, mas e parte profissional ainda não estou estagiando, mas pretendo em breve. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Meu nome é Leonardo Landucci, eu estou no quarto ano de Relações Internacionais, também na Unesp Franca. Eu sou pesquisador pela FAPESP, já vou fazer um ano e meio, já vai fazer um ano e meio que eu sou pesquisador. E eu também sou um dos cofundadores, junto com o Gustavo e com o Enzo, do Pode Rir, um projeto que veio justamente dessa necessidade de ir além da faculdade, de ir além dos temas da faculdade, de falar sobre trabalho, carreira. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui conversando com o Nilo, que a gente já entrevistou para o Pod, hoje a gente está aqui no canal dele, então eu queria agradecer demais e é realmente muito bom falar de relações internacionais. Oi, gente, meu nome é Victoria Góes, eu estou no segundo ano de RI na Unesp Franca também, enquanto os membros do podcast são da Unesp Franca. Estou aí dividindo turma com o Ailton e o Bruno. No momento eu trabalho com Customer Success, mas assim, meu coração até o momento pertence ao comércio exterior, então quem sabe aí no fim da graduação eu vou estar trabalhando com isso. E é isso, muito legal estar aqui hoje, muito obrigada pelo convite. E vamos lá. É interessante você ter comentado isso, Victoria, porque durante a graduação também meu coração estava no comércio exterior. Eu gosto muito dessa área, então se eu puder contribuir de alguma forma vai ser um prazer com todos vocês. Em especial essa questão da diplomacia chinesa, viu? Bianca comentou. China é um país que me interessa demais, em especial negócios com a China,
mas no que nós pudermos contribuir aí, fiquem à vontade para me chamar também. Tenho certeza que depois dessa apresentação o pessoal vai entrar em contato com vocês, vai vai ouvir o podcast de vocês. E, bom, mais uma vez aqui expressando minha imensa gratidão pela presença de todos e já adentrando no tema. Comentei com o pessoal aqui um pouquinho antes de começarmos a gravação que semana passada, caso você esteja assistindo aqui próximo do dia 8 de outubro, o Conversa com o Internacionalista fez 3 anos e eu fiquei, caramba, nossa, 3 anos de trabalho. Eu era uma pessoa ali que estava no meio das relações internacionais, sempre gostei muito de falar, de expor os temas ali que eu achava pertinentes ali para a construção de carreira, para as dicas importantes, as dicas que eu gostaria de ter tido quando eu era estudante, então passar ali adiante para o pessoal. Então, desde o começo, essa foi a minha motivação e acabou que cresceu um pouquinho, não tanto quanto ainda poderia crescer, mas eu fico muito feliz com todo esse progresso, todas as mensagens, as pessoas vindo conversar, vindo elogiar, vindo criticar também, porque eu falo que críticas são importantes, desde que sejam ali com respeito, para que nós possamos crescer cada vez mais. E toda essa trajetória me deixou muito nostálgico, foi onde eu tive a ideia de convidá-los aí para falar um pouco sobre a atuação em relações internacionais e marketing digital, que pode ali, existem diversas esferas, diversas formas disso acontecer, e algumas delas nós aqui estamos atuando aqui através do meio digital. Então, assim, a primeira pergunta que eu jogo na roda aqui, que talvez, eu acho que todos vocês passaram por isso, eu passei, ainda passo hoje em dia, é sobre aquela sensação de não se sentir bom o suficiente, falar, pô, mas quem sou eu para compartilhar conteúdo? Quem sou eu para falar sobre um assunto sabendo que tem gente ali que tem doutorado, mestrado, que tem, não sei, já passou aí por 50 países diferentes, e eu sou aqui uma pessoa que está na trajetória que eu estou. O que vocês acham sobre esse assunto? Fiquem à vontade para falar sobre o tema, se quiserem perguntar um para o outro também, e vamos discorrer sobre esse assunto. Nossa, Nilo, essa é uma questão que eu acho que é primordial, assim, para quem está pensando em começar a fazer conteúdo sobre RI, né? Porque quando a gente trouxe o assunto, né, do Pode Rir, quando surgiu a ideia, ainda quando a gente só estava em 3, esse foi o principal medo, assim, de realmente, a gente estava na graduação, na época a gente estava entrando no 3º ano, e a gente parou para pensar, a gente vai falar sobre relações internacionais, mas a gente não tem diploma, a gente não tem o mesmo peso que uma pessoa, às vezes, com doutorado vai trazer para a discussão, mas a gente tem interesse, a gente tem vontade, e, acima de tudo, a gente tem prazer por aprender e conversar sobre RI, né? Então, eu acho que isso é primordial. Foi um dos principais medos, a gente tem essa preocupação até hoje, conversando com o Bruno, principalmente, com esse projeto novo que a gente está trazendo, foi uma questão que voltou, de, nossa, mas a gente vai conseguir falar sobre RI nesse formato, a gente vai conseguir passar o conhecimento que a gente tem sobre isso, mas a questão principal é que tem muita gente que ainda está começando, tem muita gente que ainda não entrou no mundo de RI, que tem um interesse muito grande, então a gente nunca sabe com quem a gente está contribuindo, com a trajetória de quem a gente está fazendo parte, né, que foi justamente o que você trouxe com o seu canal. Então é muito interessante pensar que a gente pode estar realmente sendo essencial para a trajetória de alguém RI. Então, eu acho que, por mais que esse medo seja grande, essa posição assim, é vital para querer começar, de fato, a encarar esses desafios das redes, né? Aí tem, tipo, complementando o que o Leonardo falou, eu entrei no Pod RI esse ano, né? Ele foi criado ano passado, eu entrei esse ano. E um dos meus principais objetivos, quando eu passei pelo processo para entrar no podcast, né, era aprender também, porque, querendo ou não, enquanto a gente está levando informação para as pessoas que ouvem os nossos episódios e compartilhando nessas experiências que a gente não tem, mas os nossos convidados acabam tendo, a gente também aprende. Então, eu descobri várias áreas de atuação já em RI que eu não conhecia antes, e temas também que às vezes eu não faço ideia de que está rolando no mundo, sabe? Ou que é uma realidade que a gente vive. Então, isso marca bastante, assim, além de disseminar essa informação para as outras pessoas, a gente também acaba aprendendo. Então,
isso ajuda nisso, de se sentir mais confiante, né, sobre quem a gente é e o que a gente faz e o que a gente vai fazer no futuro. Falando um pouco mais do que a Vitória já falou, muitas vezes, às vezes, a gente faz um conteúdo mais pra gente, assim, também. A gente chama o convidado para falar sobre um assunto que a gente gosta, um assunto que a gente acha interessante, a gente, no episódio, vai aprendendo as coisas que nós gostamos. Então, é um jeito de a gente aprender e trazendo um pouco do lado fora conteudista, fora universidade, mais para a gente mesmo, além do próprio. Eu concordo com o que o Bruno falou e eu acho interessante que a proposta do podcast é ser um tipo de linguagem mais acessível também, porque às vezes as pessoas ficam com um pouco de receio de tentar ouvir alguma coisa, ler alguma coisa da área, por ter termo muito técnico. Então eu acho que o podcast, as mídias sociais, elas ajudam nessa parte de tentar filtrar um pouco mais a informação e expor ela de uma maneira um pouco mais prática, né? Um pouco mais fácil de entender. Porque realmente nós usamos termos muito complexos, tem hora. Falando um pouco sobre as mídias sociais que a gente tem, como Instagram, até agora tipo, o TikTok começou, tá começando o TikTok. Tiver uma filtragem, que a Bianca falou, do próprio episódio. Por mais que no episódio a gente tente ser mais acessível, às vezes ainda pega o termo muito técnico, muito acadêmico, e daí nas redes sociais a gente faz um conteúdo que complementa os temas do episódio, ou utilizando tipo meme, coisa que tá na moda, para fazer tipo o R bem acessível assim. A gente também tem um projeto que não pode falar, mas que é nesse sentido também, de ser RI mais acessível. Cara, e isso é espetacular, né? É espetacular no sentido de levar um conteúdo de sala de aula, porque a nossa mente, naturalmente, ela associa situações a emoções. Por exemplo, aquele professor que está te dando uma aula de teoria, às vezes você até gosta, mas, nossa, eu estou tão cansado. E quando você está ouvindo ali sobre carreira, em um termo um pouco mais descontraído, utilizando ali das ferramentas que a mídia digital nos traz hoje em dia, o algoritmo, até porque o Instagram, o Facebook, podcasts, né, as plataformas de streaming aí, são empresas, eles querem te manter interessado. Então, eles vão ranquear quem consegue manter a atenção do público também. Então, imagina que legal você aprender dando risada, por exemplo. Isso eu achei fantástico, vocês me fazendo perguntas sobre como que era a pergunta? Que música tocaria se eu fosse lutar contra. Eu falo, nossa, ninguém nunca me perguntou isso na minha vida. Isso é interessante até mesmo para quem está sendo convidado ali. E para quem está ouvindo também. Muitas vezes a pessoa, por exemplo, quem está assistindo esse vídeo nesse momento, ou se você estiver ouvindo no podcast também, está ouvindo a voz de vocês, está vendo o rosto de vocês e nem imagina o que se passa por trás da cabeça de vocês. Então, isso é interessante, porque esse aspecto humano é uma coisa que eu sempre falo no curso de networking, nas oficinas, workshops que eu levo, é que o que constrói o networking de fato é a confiança, e a confiança acontece através da cooperação. A cooperação acontece através de um humano conversando com outro humano. Então, isso é muito interessante, a humanização das relações internacionais, inclusive nos termos mais técnicos possíveis. Uma coisa que é muito comum aqui no Conversa com o Internacionalista, vira e mexe, alguém me manda uma mensagem: oi, Nilo, tudo bem? Meu nome é XYZ, eu estou no 2º ano do ensino médio e eu me interessei por relações internacionais. Você poderia me ajudar? Eu vou falar, não, porque é RI, é Soft Power e Hard Power, estudos de guerra e paz, muito pelo contrário. Eu vou indicar iniciativas como o Pode Rir, por exemplo, ou então posts, inclusive de pessoas que trabalham, porque ninguém é concorrente nesse meio. Né? A partir do momento que nós queremos desenvolver as RI, nós somos todos colegas de trabalho aqui. E é algo que eu pude aprender também ao longo da minha trajetória com o marketing. Isso eu quero que vocês falem um pouco também daqui a pouquinho, sobre os estudos complementares em marketing. Eu falo, não é só saber sobre RI, vamos criar um podcast, criar um Instagram. Você tem que aprender coisa pra caramba. E nesses estudos complementares, uma das conclusões que eu pude tirar sobre o branding também, né, posicionamento, funil ali para entregar realmente para minha buyer persona. Para quem não sabe, buyer persona, pessoa compradora, meu público-alvo, é que algumas pessoas vão gostar do meu conteúdo pela minha forma de falar.
outras não, e tudo bem, elas podem gostar de outra pessoa e tem mercado para todo mundo, né? E não sei se vocês concordam com tudo isso que eu falei. Bom, já vamos adentrando aí também. Como que é para vocês aí? O Bruno comentou que ele faz a parte de edição. Como que é para você? Sabe, aprender uma coisa diferente, aprender sobre edição, parte gráfica, que para mim foi bem difícil, admito. Então, eu acabo não fazendo parte da edição que faz o Ailton, mas eu acho que eu posso falar um pouco por todo mundo. Perdão, Que Bruno. eu acho que... Imagina. Eu acho que aprender coisas novas depende muito da pessoa que você é. Se você gosta de coisas novas e dessas coisas. Por exemplo, para eu entrar no Pod, eu nunca tinha feito nada com o Canva, que é a plataforma que o pessoal usa para fazer imagens, essas coisas. Eu tinha um pouco de noção de edição de vídeo, mas edição de imagem eu nunca tinha tratado. E a pessoa que me ajudou, que foi a Sofia, ela mandava muitos links, mandava muitas coisas e você tem que ir um pouquinho atrás. Eu tive que ir um pouquinho atrás, aprendendo e mexendo, e aos poucos você vai pegando assim. Não é algo fácil, mas também não é o fim do mundo assim. Eu acho que aprender coisas novas está dentro da nossa profissão, principalmente em RI, que a gente tem que toda hora ficar se atualizando, toda hora ficar aprendendo, sabendo de novas coisas, porque o mundo realmente não para. E trabalhar com RI é isso, a gente vai aprendendo coisas novas de vários lugares, e agora, principalmente sobre marketing, que você precisa se vender, você precisa vender o seu podcast, você precisa vender o que você estiver fazendo, seja trabalho, seja qualquer coisa, e é muito importante você estar sempre atualizado, estar sempre tentando aprender coisas. Não, é muito legal. Sobre a edição. Perdão, pode falar isso, pode falar. Quer falar sobre a edição que ele falou. Que nem o Bruno também, tipo, antes de eu entrar no podcast, eu sabia bem pouco, assim, de edição de áudio. Eu tinha mexido uma vez, assim, um pouco. Mas aí o Gustavo, que ele é editor já, fundador, ele já estava fazendo tudo. Ele me ajudou bastante, me ensinou como funciona a ferramenta, me ensinou que era mais simples do que eu achava que ia ser. E também, tipo, a dinâmica de editar o podcast mesmo, tipo, o que fazer no corte, o que botar, assim, para ficar uma coisa mais natural. E, tipo, edição é muito legal para aprender o conteúdo também, tipo, o professor falando, tipo, porque na edição você fica repetindo tudo, tipo, você repete a fala para ouvir de novo, para melhorar, às vezes parece ficar martelando aquilo que ele falou. Aí, tipo, você ouve várias vezes o professor falando todo o conteúdo, aquilo fica na sua cabeça. Então, acho que não é só a parte técnica, o conteúdo também é muito legal, essa parte de aprender. Não, só complementando os dois também, realmente, foi um dos desafios, né? Ter que ir atrás de como a gente não tinha ideia de como montar um podcast, de como fazer estruturação. Até hoje a gente está aprendendo algumas coisas que vira e mexe, reformulam todo o jeito que a gente pensa o Pode Rir, o jeito que a gente grava, o jeito que a gente estrutura, né, os episódios. Então, realmente, é um desafio. Desde o começo a gente percebeu já esse desafio. Mas é como eu respondi antes na primeira pergunta também, né? É encarar esses desafios. O internacionalista é o famoso faz tudo. A gente, se precisar, a gente está lá para resolver e aprendendo. Então, eu acho que, principalmente para mexer com a questão da mídia nos formatos digitais, as redes sociais, estar disposto a aprender sempre. Às vezes, um post que você vai ler sobre conteúdo e marketing digital vai mudar completamente o jeito que você pensava que você estava fazendo. Então, realmente, é sempre estar inteirado e estar buscando aprender mais sobre isso, sobre essa parte mais por fora. Tipo, todo mundo que entrou no Pod, assim, inclusive quem fundou o Pod, né? Meio que aprender as coisas na prática, porque a gente pegou uma coisa que a gente não aprende nada na faculdade, porque não tem muito a ver com RI, né? Editar vídeo, editar áudio. E então a gente pegou as coisas assim, na cara e na coragem mesmo, e vamos aprender na prática. Eu entrei originalmente assim só no RH, eu estava só no RH do Pod, e não tem nada a ver com marketing, mas é uma coisa que eu tive que aprender na prática também, porque lidar com pessoas pode ser complicado às vezes, né? A gente tem que aprender. E recentemente aí eu passei a cuidar do Twitter também. Então, já estou ali, mas não só em contato com os membros do Pod, mas também em contato com o público do Pod, né? E entender os diferentes públicos, né? Porque a gente está em todas as redes sociais. Mas aí o público do Facebook é diferente do público do LinkedIn, que é diferente do público do Twitter. Então, é muito sobre saber
se adaptar enquanto aprende, né? Porque a gente tem que adaptar a linguagem, adaptar o conteúdo, entender o que é que atrai naquela rede social e o que é que pode ser melhor em outra, sabe? Às vezes eu tive uma ideia para o Twitter, mas não vai ser tão legal lá, então eu converso com a pessoa que está no controle do Instagram, por exemplo, a gente conversa para ver como vai ser melhor adaptar esse conteúdo para lá. Então, é bem isso mesmo, assim, todo mundo entrou para aprender na prática e a gente vai identificando, assim, talvez essa pessoa se dê melhor em tal área, então essa pessoa tem muito interesse em desenvolver as práticas, né, que envolvem outra área diferente da que ela está. Então, como é um projeto pequeno, assim, entre aspas, tipo, todo mundo é amigo na equipe, né, então a gente conversa, quero me aventurar em outra área a partir de agora. Então, é bem, bem isso mesmo. Aprender na prática, eu acho que é a melhor coisa que existe, assim. Gente, acho que só para fechar, porque vocês já falaram tudo que podia falar sobre o assunto. Acho que mais para fechar, eu concordo muito com o que a Vitória falou, que vocês já comentaram. A nossa área ela tende a ser muito teórica. Então, na hora que a gente vai querer utilizar as mídias sociais, a gente tem que fazer um filtro e falar, vamos ter que juntar dessa forma aqui. Para esse tema, nessa gama internacional, a gente tem que fazer dessa forma. Que é uma coisa que, como a Vitória falou também, falta no nosso curso. Então, a gente aprende o conteúdo, mas a gente, por si só, vai ter que aprender como aplicar ele. Eu acho que o POD é uma iniciativa legal para nós, estudantes, que, né, estamos dentro dele, para a gente aprender essa prática. E como o Bruno falou, a gente tem que ter essa proatividade também de, tipo, vou ter que fazer uma imagem agradável no Canva. Então, bora assistir vídeo de como fazer as coisas no Canva. Vou fazer no TikTok. O que está bombando no TikTok que eu posso juntar com tal conteúdo? Que nem eu adorei o TikTok que o Leonardo fez sobre o Round 6. É uma série que está bombando, está em vários países, é uma cultura diferente por ser sul-coreana, então como é que a gente vai adaptar para falar de um tema e passar de uma maneira super legal? E acho que é agora o nosso mais visto, não é, Leonardo? Então, assim, vai nesse esquema. É juntar o teórico com a busca pela prática e com a produtividade que você tem que ter para fazer isso. E nesse sentido, né, Bianca, que você comentou essa palavra que é chave, proatividade, né? No discurso de todos vocês aí, eu pude ir tendo alguns insights aqui de muito do que eu falo pro pessoal também. A Vitória comentou aí sobre, muitas vezes, um ajudar o outro, ter esse engajamento entre equipe, não vai dar certo no Twitter, então vamos conversar com o pessoal do Instagram, qual que é a métrica, qual que é o estilo, o algoritmo que vai ranquear melhor em cada uma das mídias, o casar, a pessoa quer mudar essa questão da gestão de pessoas, de lidar com o ser humano, não só o ser humano entre vocês aí, na equipe, mas também o ser humano que está do outro lado. Não adianta nada, por exemplo, postar um TikTok se o meu público não vai gostar. Imagina, por exemplo, se o nosso público fosse todo um público um pouco mais conservador, um público um pouco mais velho, um público que nem sabe o que é aí o filme, não tem a referência, muito provavelmente que ia passar batido, né? O famoso flop que as pessoas falam. Então, ter essa sensibilidade também é muito importante. E, principalmente, isso é uma coisa que eu falo muito também, eu tive, ainda tenho essa oportunidade de trabalhar uma experiência profissional. Ou vocês acham que isso aqui é diferente de uma empresa? Isso aqui são habilidades que vocês vão desenvolvendo agora, que podem ser ditas no momento de uma entrevista de emprego, por exemplo, de relações internacionais. Só que, mais uma vez, nós temos que ter a sensibilidade de observar, de saber, por exemplo, olha o tanto de habilidade de escuta ativa que a Victoria está desenvolvendo por trabalhar no RH, sabe? É uma habilidade complementar que as relações internacionais não te ensinam, né? Então, essa questão de mídia digital, de editar um áudio, eu tô falando para todo mundo essa semana que agora eu aprendi a tirar ruído dos áudios, olha só, né? Eu fico muito feliz com isso, porque é uma conquista, querendo ou não. Pô, Nilo, mas você tem quantos anos aí de RI e agora que você aprendeu a fazer isso? Mas eu aprendi, né? Melhor do que falar que eu achar que eu sei tudo aí para o resto da minha carreira e perceber que eu estou desatualizado. Então, esse constante aprendizado é muito importante. E isso me faz pensar num link com uma outra
ponta, um outro tópico também, que é a questão do marketing pessoal. O quanto que é importante esse acesso que vocês estão tendo, que eu tive também, que muitas vezes aquelas pessoas que têm vontade de lançar um Studgram, né, outra iniciativa por uma das mídias, ou até mesmo de fazer um LinkedIn ali, e por conta da insegurança acaba não fazendo. O marketing pessoal ele é muito importante, porque às vezes você tem uma ideia, você tem conteúdo para compartilhar, você tem uma maneira de abordar um assunto que as pessoas têm interesse de ouvir, só que elas não encontram, ou então elas não sabem que elas têm interesse de ouvir. Ou há 15, 20 anos atrás, quando chegou um cara lá falando de compliance, por exemplo, quando chegou um cara falando sobre marketing digital, pô, eu tenho uma empresa, para que eu vou anunciar no Instagram? Chegou esse cara lá, todo mundo já sabia, ou então, não, eu não preciso disso, alguém precisou começar. Então, eu acho que a partir do momento que você sabe inovar também, você pode utilizar esses conhecimentos para trabalhar na sua própria geração de autoridade, que é um tema que está muito em pauta aí nas mídias digitais, né? O posicionamento estratégico é a geração de autoridade para a pessoa. Porque, querendo ou não, o Pode Rir, ele é o Pode Rir, é uma entidade invisível, mas ele é formado por vocês. Pode ser que amanhã ou depois não seja mais formado por vocês, seja uma outra equipe. Mas isso traz uma alavanca para os objetivos pessoais de vocês também. E dentro dessa experiência, eu queria que vocês pudessem falar um pouco como que funciona isso na prática para o marketing pessoal de vocês também.